Esse nosso país é de fato maravilhoso. Em geral, a terra de nossa infância é a nossa terra do nunca, o lugar de nossas fantasias, de nossos sonhos. E o Brasil para mim é tudo isso, o lugar onde tudo melhor é possível. Dessa terra pode-se ter tudo para a nossa mesa. O pão nosso de cada dia é a fruta mais saborosa, do legume ao grão mais nutriente. Temos naturalmente nióbio, ouro, prata, cobre, alumínio, diamante, petróleo, água, temos tudo. Uma natureza exuberante com florestas, rios, cachoeiras, cerrados, pantanal, pampas e praias. Tudo é muito maravilhoso de fato. E mais ainda, uma gente bonita, alegre e trabalhadora. Mas apesar de tudo isso, esse país maravilhoso não consegue resolver as suas contradições. E não é aceitável ainda hoje estarmos convivendo com elas. Todos os dias vemos crianças catando restos de alimentos em lata de lixo. Famílias inteiras em situação de rua. Nossos idosos desamparados. O desemprego crescendo vertiginosamente e a violência explodindo de todas as formas. São mais de 33 milhões de pessoas sem moradia, quase 7 milhões de famílias sem um teto e, em contrapartida, mais de 6 milhões de casas vazias há mais de 15 anos. É muito difícil aceitar isso. É muito difícil entender tudo isso. Nunca assistimos a tanta depreciação do ser humano como temos assistido nesses últimos anos. Nossas crianças estão famintas, estão desamparadas. São mais de 18 milhões de crianças. Estamos matando o futuro desse país. O salário mínimo em relação ao dólar regrediu aos patamares de 2007, 14 anos atrás. É isso mesmo, 14 anos atrás. E em uma situação muito diferente, porque em 2007 estávamos em ascensão, em recuperação, e agora estamos em declínio absoluto. Hoje, o salário mínimo equivale a 192 dólares, o que em 2011 valia 322 dólares. Todas as nossas riquezas estão sendo entregues praticamente doadas àqueles que detêm o monopólio do capital internacional. A exploração do petróleo em águas rasas e em toda a região norte e nordeste do país já foram praticamente entregues ao capital internacional. As terras que antes eram protegidas para a população indígena estão sendo entregues para o garimpo e, pior, com financiamento internacional. Nossos biomas, as florestas, Pantanal, Cerrado, estão sendo queimados para o avanço do agronegócio. A mão de obra assalariada hoje é vendida pelo valor de 7 anos atrás, metade do seu valor. Nunca o trabalhador foi tão desvalorizado. A fome ronda feito fantasma as mesas de mais de 40 milhões de brasileiros. 20 milhões são famintos em um mesmo país que alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu como sempre alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado, garantindo a segurança alimentar de 1/6 da população mundial. O Brasil é o maior produtor mundial de alimentos, mas os seus filhos passam fome. Por outro lado, a concentração de renda é alarmante. Quando no mesmo período de tanta miséria popular, cresce também o número de bilionários, e isso demonstra o acentuado grau de desigualdade em nosso país. Os que se enriquecem em detrimento da fome e da morte. Enquanto houver um cenário em que os 10% mais ricos concentram quase 45% de toda a renda nacional e a maioria de nossa população, 90%, viver com renda inferior de 2 salários mínimos, não será possível vislumbrarmos uma sociedade civilizada que garanta condições de vida dignas a todos os seus cidadãos e cidadãs. O desprezo do Estado pelos mais humildes ficou evidente diante da pandemia da Covid-19. A falta de vontade do atual desgoverno em vacinar a população
provocando a morte de mais de 620 mil brasileiros e brasileiras. Mortes, muitas delas, poderiam ter sido evitadas. Uma elite que menospreza o seu povo com uma narrativa de que a pandemia foi uma oportunidade proporcionada ao mundo para ver que todos os cidadãos estão no mesmo barco e são afetados da mesma forma, é de uma maldade, com roupagem de ingenuidade sem proporções aceitáveis. E diante de tudo isso, como desejarmos um ano novo melhor? Creio que para termos um ano melhor, seja preciso primeiro que tenhamos mais atitudes. Não aceitemos a situação que nos é imposta. É preciso retirarmos a venda de nossos olhos e enxergarmos a nossa realidade. Não deixarmos o canto da sereia nos iludir novamente. Façamos nós, de nossa realidade, um futuro realmente melhor. Tomemos a rédea de nosso destino, de nossas vidas, para projetarmos um país melhor. Pois cabe a todos nós estarmos cada vez mais mobilizados e atuantes no processo de desconstruir argumentos mentirosos, ludibriadores, tornar claro insistentemente a perversa realidade socioeconômica e enfrentar os interesses dos poderosos, dessa elite canalha, refém do capital internacional, conivente com os problemas nefastos que empurram o povo brasileiro para o abismo da fome, do desemprego, do analfabetismo. Não existe outro caminho que não seja de políticas públicas pelo exercício da democracia. Uma democracia horizontal, viabilizada por políticas redistributivas, afirmativas, inclusivas e concebidas por meio da participação da população brasileira e em defesa do interesse público. Por um ano bom, um 2022 de luta consciente e construção popular. Venha para juntos construirmos uma nova realidade com base na solidariedade e fraternidade. Nossa luta é por todos.